2h05, novamente, muito obrigado a todos que aqui estão. O objetivo hoje desse bate-papo é conversarmos um pouco da proteção da informação, onde quer que ela esteja. Meu nome é Paulo Vitor Braga, alguns de vocês já me conhecem por visitas presenciais ou até de alguns webinars anteriores. E hoje eu atuo aqui, gerencio o silo de pré-vendas dentro da Future Technologies para o Brasil todo. Estamos aqui com o Felipe Barbosa, que cuida justamente da parte de proteção de informação dentro da Future. Ele é o pré-vendas, ele é o analista, ele é o SE de proteção da informação dentro da Future. E contamos também com a presença do Gustavo Mendes, da ForcePoint, um dos nossos grandes parceiros da Future para endereçar demandas quanto à proteção de informação e quanto à segurança da informação dentre os nossos clientes. Então, eles dois aí numa dobradinha de sucesso vão fazer hoje aí. O Felipe vai contar com 10 minutos no briefing inicial e depois o Gustavo vai continuar aí numa demonstração da solução justamente para a gente, uma plataforma simplificada, única, para responder uma demanda muito importante, muito desafiadora que nós temos nos dias de hoje. E, novamente, agradeço a disponibilidade de vocês. E, Felipe, deixo aberto aqui esse webinar e fique à vontade para apresentar, fazer a sua apresentação inicial, tá bom? Certo. Bom, obrigado, PV, obrigado pela introdução. Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Vocês conseguem vê-la no modo apresentação ou ele está no modo aberto? Está aberto, Felipe. Tá aberto. Não está no modo apresentação, não? Modo tela cheia? Ainda não. Eu já tinha feito, preciso então mudar o modo de compartilhamento. Screen. Não acredito que agora esteja tela cheia, né? Perfeito, Felipe. Certo. Então, tudo bem, pessoal. Só novamente, né, eu sou o Felipe Barbosa, eu sou pré-vendas aqui na Future, como o PV me introduziu. Boa tarde a todos. E sejam bem-vindos aí mais novamente a esse webinar aqui, Segurança na Prática. E o tema de hoje ele é proteja suas informações, onde quer que elas estejam, de forma simplificada. Então, inicialmente, aqui falando um pouquinho da estratégia de segurança da Future, né, a gente enxerga, né, essa proteção focada, né, no negócio com diversos componentes. Né. Inicialmente, o primeiro deles, usuários, né, são componentes, essa solução focada em proteção do negócio, sejam eles colaboradores, né, clientes, parceiros. E esses usuários, né, eles acessam aplicações, então são aplicações web, aplicações mobile, bancos de dados e afins, em seus dispositivos, né? Que é esse o tema central aqui de hoje, 1.2, né? Que você tem crescente aí demanda de aumento de novos dispositivos, né? Seja nos desktops, notebooks, né? Celulares, toda essa parte de IoT. E esses dispositivos, né, acessam as informações, eventualmente, através de meios de comunicação. Então, você tem ali sua rede cabeada, né? Sua rede física, uma rede Wi-Fi e até a própria nuvem. Né? Para, finalmente, então, você ler, escrever ou fazer algum tipo de processamento dessas informações, sejam elas internas, pessoais, ou algum tipo de consumo, processamento interno. Então, esses são os componentes que a gente enxerga, né, na nossa estratégia como uma proteção do negócio do cliente, de fato, propriamente dito. Né? Então, esses componentes, né, compõem, de fato, a nossa proteção do negócio. Só um momentinho. Deixa eu minimizar a interface do Zoom aqui. Né? E, adicionalmente, nós temos as leis de normas, né, que elas definem o acesso e o uso dessas informações. Então, por exemplo, temos a LGPD aí, né, que rege todas as diretrizes, né, de acesso e uso dos dados pessoais, né, dos dados relacionados à privacidade dos usuários. Então, você está aí submetido, né, submisso às leis e normas. E, em contrapartida, nós temos aí as ameaças, né, que estão em constante evolução, sempre objetivando atacar essas nossas informações, né. Então, nós temos aí o ransomware, né, que eventualmente criptografarão seus dados, a gente tem, sei lá, um ator malicioso que esteja com alguma intenção de exfiltrar seus dados pessoais, fazer algum tipo de vazamento para o mundo externo.
né? A gente tem as ameaças relacionadas à engenharia social, phishing, etc. Então, elas estão aí em constante evolução, sempre objetivando atacar essas nossas informações. E segundo esse modelo, né, dessa visão de estratégia de proteção de negócio, a Filt ela é embasada nos nossos 3 pilares, né? E esses componentes, usuários, aplicações, dispositivos, né, meio de comunicação e informações, a gente sintetiza eles no pilar de proteção, que é onde vai ser realizada a proteção propriamente dita desses componentes citados. Adicionalmente, as leis e normas e outros processos, nós temos o primeiro pilar, o pilar de planejamento, que é onde, de fato, você vai planejar, né, a nível processual, a nível de procedimentos, toda a segurança, né, da sua organização. Então, não adianta você estar ali comprando, né, milhões de ferramentas e soluções quando você não tem, né, suas políticas, seus processos muito bem, né, preparados dentro da sua organização, né, e difundidos também, certamente. Então, você precisa de um planejamento inicial, uma estratégia de segurança para que você possa pô-la em prática depois com ferramentas e soluções. E, por fim, né, o pilar de resposta, que engloba ali toda a parte de ameaças, gestão, né, resposta a incidentes, né, mitigação de incidentes, todo o plano de ação que envolve nessa continuidade de negócio, essa remediação de incidentes. Tudo isso, certamente, contando com o apoio de um SIC, né, o Security Intelligence Center, que vai ser, de fato, o braço operacional, né, de implementação e de operação das atividades que englobam esses pilares. Certo? Então, avançando um pouquinho aqui, fazer uma pequena contextualização do panorama atual, né? Nós temos a transformação digital. Então, o mundo hoje em dia ele é cada vez mais digital. Então, isso significa que a gente tem um aumento crescente do tráfego de informações, literalmente, né? Trafegando nesses meios, nessas redes, né? Sendo utilizadas, sendo manipuladas, processadas. Então, há um grande aumento no tráfego de informações propriamente dito nos meios. Essa transformação digital ela requer uma escalabilidade, porque você, supondo que você tenha tido um crescimento, sei lá, de 3 vezes na sua base de clientes nos últimos 2 meses, você precisa fazer uma expansão no seu ambiente ali, né? Então, você vai comprar diversos servidores, colocar lá no seu data center. Isso hoje em dia não é muito viável, né? Isso demanda muito tempo. Essa cadeia de insumos, ela demanda muito tempo para ser implementada e certamente é muito custoso. Então, a gente precisa endereçar isso, né, relacionado à escalabilidade. Com a transformação digital, isso disseminou muito, né, o uso da nuvem, né, justamente para endereçar esse problema de escalabilidade. Agora, com a nuvem aqui, você tem, né, muita comodidade e redução de custo, de fato, para você implementar o seu ambiente, para você poder escalá-lo, né, caso necessário. E aí surge o questionamento, né, comumente nas equipes de segurança. Né? Será que é seguro migrar para a nuvem no momento? Né? Os receios normais. Mas, né, eu acho que é algo meio que só uma necessidade de negócio, devido aos desafios relacionados à escalabilidade. Né? Então, se torna uma necessidade de negócio. Então, a gente precisa trabalhar, de fato, uma arquitetura escalável. E a nuvem proporciona isso hoje em dia. Né? E com o advento aí também, não advento, né, mas a pandemia, né, que nos assolou nos últimos anos, a gente teve também um aumento drástico no uso, na adoção, né, de fato, do trabalho remoto, né, especialmente durante a pandemia. Então, houveram empresas que elas precisaram se readequar durante esse momento difícil, né, para que elas mantivessem a sua receita. Então, você passa a ter agora, né, os seus colaboradores trabalhando de casa, você tem ali um ambiente não controlado, né, fora da empresa, e você, né, de fato, tiveram empresas que cresceram com esse modelo, né, você, né, começa a poupar, né, reduzir custos, né, em relação à infraestrutura, em relação ao transporte, né, algumas empresas perceberam isso, e também você tem, às vezes, um ganho de produtividade, né, o seu funcionário, ele está lá trabalhando, dá 8 da noite, às vezes ele recebe uma mensagem, ele vai, né, endereçar, de repente, aquele problema, então você tem um ganho de produtividade. Contudo, né, você certamente tem esses novos desafios, né, que é o cerne dessa apresentação de hoje, você começa a ter a informação, né, trafegando fora da sua empresa, né, ela vai ser acessada, muitas vezes, né, por dispositivos próprios, né, pessoais, né, nem o BioD não precisa nem mais trazer, né, já é só o seu próprio dispositivo, e isso, né, gera certas complicações, porque você não tem mais aquela proteção de perímetro, você não está mais
internamente dentro da sua organização. Você precisa lidar com essa proteção da informação fora da sua empresa. E isso gera, de fato, essa demanda, né, de acesso a qualquer tempo, de qualquer lugar, acesso à informação a qualquer momento, de qualquer lugar. Então, se o funcionário está em casa, ele precisa ter acesso à documentação, às informações que ele manipula na sua empresa. E esse cenário dele estar de casa é um dos melhores cenários. Ele certamente pode estar na casa do namorado, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, e isso certamente acontece. Então, a gente tem agora essa necessidade de acesso. Então, né, o objetivo, né, central dessa analogia é que a gente passe a, de fato, abandonar um pouco esse pensamento de proteção de perímetro, né, de proteção internalizada dentro da sua organização, e focar, de fato, em proteger as informações, fazer essa proteção da informação onde quer que ela esteja. Então, a gente tem que rever, de fato, esse conceito, né, de proteção perimetral e passar a focar na proteção relacionada às informações. Bom, nesse cenário, nesse panorama, tem diversas outras questões que também o tangem, né? Como, por exemplo, a questão de regulamentação, né? A questão de legislação, as leis propriamente ditas, LGPD, por exemplo, né? Que a gente tem que submeter as diretrizes de acesso e uso deles. Nós temos as ameaças também, que eu já mencionei, que estão em constante evolução, sempre objetivando aí atacar nossas informações. O crescente volume de dados, né? Que a gente usa de verdade, de fato, a escalabilidade, né, na nuvem para endereçar, a escassez de mão de obra, de que, né, com diversas novas tecnologias sendo implementadas na sua empresa, você muitas das vezes não tem ali, né, um colaborador, você não tem o braço operacional para lidar com esse número incrível de tecnologia. Então, você tem, de certa forma, uma escassez de mão de obra. E toda a sua cadeia de suprimentos de informação, né? Então, você tem ali a troca de informações, você empresa, né? Você tem a troca de informações minimamente ali com seus parceiros, né? Com seus colaboradores. Às vezes você passa informações relacionadas a planos de saúde para o governo. Então você tem, né, essa troca de informações. E, de fato, né, em que outros vetores, que outras, né, entidades estão recebendo essas informações de você? Por que mais? Por que mais? Para que mais você está fazendo esse compartilhamento de informações? Então, né, o panorama atual de hoje, ele todo converge para que você efetivamente foque, né, em proteger a informação, e não um perímetro. Certo? Então, aqui agora um pouquinho sobre o uso das informações ao longo do tempo, né, só para a gente contextualizar novamente. Em 1946, aqui no início da computação, né, nos primórdios, a gente tinha lá, né, os super servidores, ficavam lá numa sala, protegida por um guarda na porta, e a proteção da época, né, era, de fato, né, quem entrar ali naquele ambiente, você atira. Então, a informação estava toda dentro dessas grandes salas, desses grandes servidores. Na década de 70, a gente tem ali o início da computação distribuída. Então, você tem diversos desktops começando a acessar esses servidores, né, com um pouquinho de mobilidade dos disquetes que vieram junto, aí, os lendários disquetes, né, só quem conhece. E, né, esse pouquinho de mobilidade ainda não foi suficiente para mudar ainda o cenário de proteção, ainda muito perimetral nesse momento. Na década de 90, a gente tem a difusão enorme aí dos portáteis, né, dos móveis. Então, os notebooks eles começaram a entrar grandemente nos processos internos das empresas. E aqui, nesse momento, né, você começa a ter as informações saindo do seu ambiente interno, né? Então, o colaborador está com o notebook, né, um dispositivo móvel, ele vai levar as informações contidas nele, né, da empresa para casa, seja lá onde for, e ele vai trabalhar dessa forma. Então, você começa a ter aqui já, né, um fluxo da informação saindo da sua empresa, né, do seu ambiente interno para o ambiente externo, mas ainda utilizando dispositivos da empresa. Nos anos 2000, a gente teve aí o advento dos pendrive, né? Então, você começa a ter um grande volume, né, um grande tráfego de informações trafegando num pequeno dispositivo, né? Então, isso foi, de fato, o boom da mobilidade. Adicionalmente, né, também foi o momento onde tivemos os smartphones, né, sendo mais difundidos. Então, né, diferentemente na verdade, não vou usar dessa forma, né? Você passa a ter, então, a informação, ela saindo da sua empresa de formas diferentes, né? Pendrive, na informação propriamente dita,
mas sendo assim, só a disseminação da informação de forma externa. E você tem, né, os smartphones, que são dispositivos pessoais, né? Então, agora você não está utilizando um dispositivo interno da empresa, você passa a ter pouco controle sobre essas informações que começam a trafegar agora também em dispositivos pessoais. Bom, e em 2010, né, tivemos o advento da nuvem. Ela se tornou realmente muito utilizada justamente por causa desse desafio da escalabilidade, né? Velocidade de implementação e redução de custos. Ela foi, de fato, aqui, esse momento foi a mudança completa do paradigma, né? Onde você passa a ter as informações totalmente fora de um ambiente controlado. Aqui, você não tem muito controle sobre essas informações, né? Sobre os servidores, né? Que elas estão armazenadas na nuvem. Então, de fato, aqui você tem essa mudança de paradigma, né? E, por fim, né, em 2020, agora com a pandemia, a gente teve esse grande aumento, né, que eu mencionei, do home office, né, do teletrabalho, e agora você passa, de fato, a você estar com essa virada de chave total, né? Você muda do cenário de proteção perimetral para um cenário de proteção mais abrangente, né? Você precisa endereçar agora esses novos dispositivos, esses novos acessos a essas redes, você precisa realizar esse controle agora. Não está mais tudo controlado no seu ambiente interno, no seu ambiente controlado. Né? Então, o grande ponto aqui é a gente visualizar essa mudança de mentalidade, né? Essa mudança de foco. Né? Eu coloco ali um firewall, um antivírus, né? Mas isso vai resolver o sujeito acessando de casa? Né? Vai resolver talvez essa proteção na nuvem, que a gente não tem muito controle? Os documentos que tiverem no Office 365, eles vão estar protegidos com essa implementação desse antivírus, desse firewall? Né? Não vão. Então, a gente precisa, de fato, né, se preocupar em proteger a informação, né, como eu mencionei antes. E eu não estou dizendo aqui, claro, que você precisa negligenciar, né, não comprar antivírus, não comprar firewall, não é nada disso, certamente. A gente só precisa olhar isso como algo acessório a proteger as informações de fato. Né? Então, como proteger essas informações hoje? Certamente não vai ser como 1990. Então, a gente tem que estar preparado para esses novos desafios, para esses novos vetores, né, de tráfego e fluxo de informação. Bom, né? E para evidenciar como é que a gente realiza, né, essas proteções dos novos vetores, né, desses novos dispositivos fora da rede, externalizados, a gente está aqui com o nosso parceiro, né, um parceiro-chave, a FalsePoint, que eles vão apresentar a solução deles que compõe certamente uma solução future para endereçar essas novas proteções que eu mencionei. Né? Então, passo a palavra para o Gustavo. Gustavo, à vontade, pode pegar o compartilhamento da tela aí. Opa, legal, Felipe. Obrigado pela introdução, pelas palavras e pela parceria aí. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito legal aqui participar com a Future desse webinar Segurança na Prática. E a ideia aqui realmente eu acredito que mostrar realmente na prática como a gente pode contornar ou como a gente pode aplicar uma segurança de forma simplificada, mas que a gente consiga endereçar esses pontos que o Felipe colocou para a gente, né? Que hoje são um pouco que tiram o nosso sono, né? São questões aí que envolvem legislação, envolvem segurança de fato, envolve mão de obra, envolve visibilidade, então tem uma série de questões que a gente tenta tratar de forma simples. A ideia é essa. Conseguem ver minha tela? Só para confirmar, tá tudo bem? Beleza. Então, vamos lá, né? Me apresentando, então eu sou Sales Engineer na ForcePoint, né? Então, eu atuo apoiando tecnicamente parceiros e clientes, e a ideia é realmente mostrar, ajudar e mostrar como as nossas soluções aí podem melhorar o dia a dia de todo mundo e aplicar segurança aí de forma prática e simples, tá? Pessoal,
A ForcePoint, ela atua hoje com soluções, breve introdução, tá? A ForcePoint atua com soluções aqui voltadas para segurança de dados e segurança de acesso, tá? Eu acho que essas duas pontas é o que engloba as nossas soluções, tá? A gente sempre foi bem conhecido e reconhecido como a solução de prevenção de perda de dados, né? A gente tem aí bastante bastante tempo como uma solução aí líder no segmento de DLP, tá? E também a gente tem a nossa solução, né? A gente tem solução de proteção de perímetro, né? Então a gente tem solução de Firewall, SD-WAN, colocando essa conectividade e segurança na borda, tá? Então a gente também tem uma solução aí de muito tempo, de bastante presença, de uma longa data aí no mercado, né? Mas o principal aqui para a gente falar é a nossa solução de ForcePoint One, né? Essa bola maior aí no meio, que é a nossa solução de Security Service Edge, né? Famoso SSE, que nada mais é do que a segurança, serviços de segurança para a borda, né? Os serviços de segurança nativos e convergindo na nuvem, né? Então, como a gente consegue colocar segurança adotando aí a nuvem, adotando essa transformação digital, de forma aí de que a gente consiga ter essa defesa em profundidade, ter a conectividade e mesmo assim ter visibilidade e mesmo assim ter controle de quem está longe aí do perímetro da empresa. Tá? Então, essa é a nossa principal solução. E de forma simples, acho que a gente tem que contextualizar, antes da gente partir para a prática, que é o que eu vim fazer aqui, a gente tem que entender como que a gente atua, os nossos pilares dentro do ForcePoint One. Tá? A nossa solução, ForcePoint One, ela é toda nativa da nuvem, tá? Ela já nasceu toda em nuvem para fazer a proteção de dados, tá? Então, hoje, como o Felipe bem colocou, os dados hoje não estão mais dentro de um perímetro, né? Hoje os dados acompanham onde os usuários estão, né? Então, não existe mais o perímetro, aquele castelo, né? Se vocês imaginem comigo aí aquele castelo que tem aquele castelo medieval com grandes fortalezas, com aquele fosso ao redor, né? O fosso ao redor, isso remetia esse castelo remetia à nossa segurança lá, como o Felipe colocou, né, alguns 20, 30 anos atrás, né? Tá todo mundo dentro desse castelo e tá tudo bem, se alguém atacar, a gente atira uns arco e flecha lá no pessoal e quem tá atacando e mantém a nossa defesa, ok. Né? Mas isso hoje não é tão simples assim, né? Porque o que estava dentro desse castelo, nossos dados hoje eles estão acompanhando os usuários têm que acessar esses dados, né? É uma questão de negócio, uma questão de sobrevivência da empresa, que os usuários tenham que acessar. Mas isso deve ser acompanhado com uma proteção, né? E um controle, uma visibilidade, né? Então, com isso, o ForcePoint One ele atua em 3 camadas, né? Então, a ideia é que a gente controle e dê a visibilidade dos acessos à web, né? O famoso Secure Web Gateway, né? Vou circulando aqui para ficar exemplificando aqui o que a gente
está comentando. Então, aqui os usuários, aonde quer que ele esteja, dentro do seu escritório, né, que ainda assim, a gente sabe que a forma de atuação como os usuários estão de forma híbrida é o mais comum atualmente, né? Não necessariamente estão 100% todo mundo em casa, mas também não necessariamente está todo mundo 100% escritório, e uma tendência é que isso seja realmente 50% ou 50%, né? Então, ele pode estar no escritório, ele pode estar no escritório remoto, ele pode estar trabalhando de casa, né, que é o mais comum que a gente tem visto, ou pode estar acessando até do seu próprio dispositivo, né? Mas a gente, onde quer que ele esteja, a gente pode ter esse controle do que está sendo acessado enquanto sites, né? Então, esse é um primeiro pilar, tá? A gente vai falar bastante disso, tá? Um segundo pilar aqui, dentro do Forcepoint One, é a gente fazer a proteção dos acessos às aplicações em nuvem, né? O Felipe até comentou, né? A gente tem Office 365, a gente tem Google, a gente tem, vou dar outros exemplos, a gente tem Dropbox, a gente tem Salesforce, tem uma série de possibilidades de aplicações em nuvem. Como que a gente controla isso? Como que a gente aplica segurança para esses acessos, né? Então, o famoso CASB é o que está endereçando aqui, né? O controle de acesso a essas aplicações em nuvem, tá? Então, esse é um segundo pilar. Já o terceiro é como a gente protege o acesso, principalmente dessas pessoas que estão remotas, né? Ou dos seus próprios dispositivos, como essas pessoas acessam o data center ou uma aplicação dentro do seu ambiente, tá? Então, você tem lá a sua aplicação interna, né, que está dentro do seu servidor lá interno. Como que a gente pode hoje dar o acesso aplicando o conceito de Zero Trust, né? O que é o conceito de Zero Trust, né? O zero confiança. E o zero confiança vamos dar um acesso específico para aquela aplicação específica, né? Ao invés de dar um acesso completo à rede, né? Então, isso trouxe, ainda traz uma série de vulnerabilidades, você dá um acesso completo à rede, né, de forma remota, para que se acesse determinadas específicas aplicações apenas, né? Então, acessar aplicações internas, que é o famoso ZTNA, o Zero Trust Network Access, é uma forma da gente endereçar esse acesso a essas aplicações, tá? Então, basicamente, a gente está provendo para essas pessoas que estão desse lado aqui, né, da esquerda, né, que estão em diversas localidades, acessem à nossa direita aqui, o que está em nuvem, o que está em internet, né? A internet é uma abrangência maior aqui, né? Mas web, SaaS e aplicações privadas, né? Nesse meio, a gente tem que ter proteção de dados, tá? Então, aqui a gente coloca a nossa segurança de dados, o nosso DLP, a nossa capacidade de deixar nossos dados dentro da organização. E a gente tem também a proteção de ameaça, né? Então, o Felipe colocou, né? Hoje a gente tem ransomware, hoje a gente tem uma série de vulnerabilidades exploradas, a gente tem ataques acontecendo que são, ou acontecem, têm origem desses acessos que podem ser inadequados ou acessos que podem aí trazer algum risco, né? E com isso a gente tem capacidades e camadas de proteção, sandbox, né? Então vamos analisar aquele arquivo, artefato suspeito, vamos analisar aquela ação suspeita, que desconhecida, né? Vamos colocar isso num sandbox e analisar. Mas a gente também tem outras defesas aqui, talvez até novidade para alguns, né? A gente tem uma forma de isolar o acesso à web, né? E prevenir
que códigos rodem por trás daquele acesso àquele site, né? Vou mostrar isso na prática para vocês. E a gente tem também uma forma de proteger os downloads com o CDR, né? Uma forma de sanitizar os documentos que são baixados. Olha que legal. Né? Então, são diferentes possibilidades e diferentes camadas de proteção. Então, em resumo, para as conectividades de web, aplicações em nuvem ou data center interno, o acesso à aplicação no data center interno, vamos manter os dados dentro, entre aspas, né? Dentro do quê? Na verdade, dentro da empresa, entre aspas, também, né? Não tem aquele castelo, como eu comentei, mas vamos garantir que isso não seja compartilhado dentre as informações que são confidenciais, são sensíveis, que isso não seja compartilhado, baixado ou negligenciado com terceiros, né? Então, vamos manter os dados dentro e vamos manter os invasores, entre aspas, fora, né? Fora do quê? Longe dos nossos colaboradores, né? A ideia é essa. Então, a nossa solução tem esses pontos, né? Aqui está, vamos para a prática, né? O Forcepoint One. O Forcepoint One, ele é uma console única, tá? Então, ponto de simplicidade número 1, né? Uma console única. Essa console única permite que a gente tenha uma visibilidade, políticas unificadas, acessos, pode ser aí diferentes níveis de acesso, mas que a gente possa ter aí um único portal, uma única administração para todos aqueles pontos, web, cloud e aplicações privadas, tá? Então, esse acesso, a gente já tem, olha que legal, né? Já consegue já de cara aqui, tem um dashboard inicial, mas a gente já consegue ter visibilidade, pessoal. Então, da onde os meus colaboradores, da onde eles estão acessando as minhas aplicações, né? Estão acessando de outros países, de outras cidades, quais aplicações estão sendo mais acessadas pelos usuários, né? Então, a gente tem uma visibilidade aqui rápida, com mapinha e tudo mais, né? Uma coisa mais interativa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente a facilidade que a gente tem de proteger aqueles 3 canais de comunicação, né? Então, logo de cara aqui, quando a gente vai criar políticas, toda política aqui, ela tem uma estrutura simples para definir essa proteção de dados, tá? Então, assim, a gente vai encontrar dentro da solução já políticas que são colocadas aqui para o SWG, né? O nosso Web Security, né? Então, aqui a gente pode fazer controle por usuário, quais usuários ou grupos de usuários podem acessar determinados sites, de quais dispositivos eles podem acessar determinados sites. Pode acessar de Windows, de Mac, de iOS, de Android. Como que eu faço essa configuração? Né? De quais localidades? Então, ele pode acessar do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, ou não pode da China, não pode de algum outro país. Como que eu executo essa política de proteção por localização? E aí eu defino que tipos de sites, categorias a gente vai permitir ou não deixar acessar, né? Ou uma coisa mais abrangente, né? Então vamos bloquear ou vamos restringir o acesso a sites ou aplicações web que tenham reputação ruim, né? Então, isso é o ponto. E depois, por fim, né, vamos aplicar uma forma de DLP, uma ação específica, ou seja, determinados sites que forem acessados já vão fazer um bloqueio de download, upload dessas informações. E aí a gente já mantém os dados protegidos ou que não saiam daquilo que eu quero que fique dentro ali, sob o cuidado do usuário. Né? Então, acho que
de forma simples, a gente coloca essa estrutura de política. E isso funciona para todas as aplicações. Então, vocês vão notar aqui que a gente tem aplicações cloud, como é o caso do Box, ou como é o caso do Google, mas a gente também tem aplicações internas, tá? Então, a gente tem um CIEM, por exemplo, é uma aplicação que está dentro de um data center, mas eu dou a mesma granularidade de proteção de que tipo de ações podem ser feitas quando é acessada essa aplicação, de qual dispositivo, aplicando a camada de DLP ou aplicando a camada de proteção de dados, tá? Então, primeiro ponto para vocês é mostrar essa simplificação e a simplicidade desse acesso, né? Depois, por que a gente fala bastante disso, né? Porque tem essa questão de carga de trabalho, né? E toda a complexidade em volta do tema, né? Que acaba sendo a questão de proteção de dados, né? Tem todo isso é bem sensível, né, para as organizações. Então, trazer isso de forma simples ajuda vocês nesse sentido, né? E depois, assim, eu quero colocar aqui os casos de uso de cada um desses 3 pilares, né? Então, por exemplo, né, vamos colocar a parte de controle web, né? Então, o que a gente mais vê é os usuários aí trabalhando remotamente, né? E a gente quer proteger proteger e controlar e ter visibilidade desses acessos, né, aos sites em si, né? Então, na política que eu criei antes, a gente fez um controle simples, que vamos proteger ou vamos bloquear o acesso a redes sociais, por exemplo, que aqui é mais para vocês poderem visualizar como a ferramenta pode atuar de diferentes cenários, né? Então, um acesso a uma rede social, ele pode ser bloqueado, tá? Eu posso dar diferentes níveis de proteção para determinados usuários, quem pode acessar, quem não pode, né? Mas aqui eu tenho essa visão. Mesmo o usuário estando remoto, eu consigo prover uma proteção desse tipo. Mas, Gustavo, eu tenho alguns sites que eu não quero bloquear, mas eu quero dar um nível de proteção, né? Como que a gente pode fazer? Nesses exemplos, a gente tem camadas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um site como de jogos, de games, né? Aqui é no meu exemplo, mas vamos pensar aí tem um storage pessoal, eu tenho um site pode ser até rede social, né? Que eu quero proteger o que o pessoal está colocando no chat ali dentro, enfim, né? Então, para isso, a gente pode colocar uma camada que a gente chama de Remote Browser Isolation. O que é o Remote Browser Isolation? Em vez de eu bloquear esse site, eu deixo esse site ser acessado pelo usuário. Mas o que acontece, na verdade, é que o que a gente está olhando aqui, nesse momento, não é o site, se o site não foi carregado aqui no meu browser. Aqui eu estou vendo o streaming, né? Eu estou assistindo esse site, se é que vocês me entendem, né? Tudo que está por trás desse site, ele é retido na nossa nuvem, né? E como prova disso, se a gente olhar aqui o código que está rodando por trás, a gente vê que nada de link, JavaScript, essas coisas que vocês conhecem que rodam junto com o site, que chama outras aplicações, enfim, nada disso é carregado, né? Então isso evita algum tipo de ação maliciosa que a gente não está vendo lá na máquina do usuário. Então, eu estou permitindo uma certa categoria de site estranha, suspeita, enfim, ou algum conteúdo inadequado, estou permitindo que seja acessado, mas o usuário está só assistindo aquele conteúdo, tá? Então, esse é um fator legal,
né? E a gente tem também uma, uma outra camada que eu acho legal mostrar para vocês, né? Que é a camada do CDR, né? E o CDR é legal também mostrar na prática, né? Porque quando a gente vai executar um download, né? A gente não necessariamente precisa ficar bloqueando, aí vai causar um certo, eu não diria problema exatamente, mas uma certa insatisfação por alguns tipos de usuários, né? Está bloqueando aqui meu PowerPoint, está bloqueando aqui meu documento, porque tem alguma coisa maliciosa ali dentro, né? Ou alguma coisa estranha ali. Então, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acesso aqui esse repositório aqui em nuvem. Está logando aqui. Muito bem. Então, na prática, o que que é? Por exemplo, eu tenho uma imagem já na minha máquina, tá? Só para vocês olharem. Essa imagem é inofensiva e não tem nada quando a gente abre essa imagem, tá? Um usuário baixou essa imagem, ou baixou, isso pode ser entendido como um PowerPoint também. Aparentemente não tem nada. O que acontece é que por trás desse site, ele tem códigos que podem ser maliciosos, né? Nesse caso aqui, o nosso código é para rodar um site, né? Então, se a gente vier aqui e alterar uma extensão, por exemplo, vocês vão ver que, na verdade, o que está sendo executado por trás é um acesso a esse site, que estava no código por trás de uma imagem inofensiva, tá? Então, isso é só para demonstrar o quê? Que muitas vezes está escondido e a gente não está vendo, né? Então, a gente tem a mesma imagem aqui, o mesmo nome aqui, né, o Polycats, e quando a gente vai fazer um download, né, então aqui no meu exemplo, eu vou baixar. Quando a gente vai baixar essa imagem, isso passa por dentro, vocês notarem aqui na barra, o Forcepoint Tool está sanitizando esse documento. O que é sanitizar? Ele está pegando o conteúdo original, está excluindo tudo que é coisa fora do conteúdo original e está entregando isso limpo para o usuário. Isso é totalmente Zero Trust, não importa o que tenha nesse documento, vamos entregá-lo de maneira segura. Quando a gente abre o que foi baixado aqui no download, né, e a gente abre da mesma forma aqui com o Notepad, a gente vê que tudo está limpo, tá? Isso quer dizer que, assim, vamos prover o acesso, mas vamos deixar isso limpo para o usuário acessar, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do web, tá? Agora, vamos pensar no contexto de acesso às aplicações cloud, né? O nosso segundo pilar. Como a gente controla uma aplicação em nuvem? Então, aqui a gente tem no exemplo o Google, né? Então, o Google eu estou protegendo tudo que é acessado do Google Workspace. Então, Google Drive, G Suite, enfim, né? Então, vamos colocar a camada de DLP, proteção de dados. Então, vamos evitar que seja baixado arquivos confidenciais, CPF, né? A gente tem bastante legislação em volta disso, né? Então, o que a gente vai olhar aqui agora? Vamos acessar esse Google, né? O OneDrive, ou desculpa, o Google Drive, por exemplo, né? Então, eu estou com uma máquina com agentezinho instalado, né? Então, isso fica uma máquina gerenciada nesse caso, né? Importante dizer, uma máquina gerenciada pela empresa que eu instalei um agente que está executando essas ações, né? Então, o usuário que acessando o seu OneDrive, o OneDrive da empresa, no caso, né? Aqui eu tenho uma planilha que, ao acessar, vai me dar algumas informações confidenciais. Então, eu tenho nome, eu tenho CPF, né? E eu não quero que isso saia de dentro do OneDrive, né? Então, eu tenho essa política restringindo, né? Então, quando a gente vai fazer um download
dessa planilha confidencial, eu quero que isso seja bloqueado, tá? Então, isso é a nossa proteção de dados para aplicação em nuvem, tá? Mas, Gustavo, tem gente da minha empresa que acessa o dispositivo pessoal, acessa da sua máquina pessoal, né? Mas a gente também chega nesse ponto, né? Nossos principais pontos é também proteger, né? Nesse sentido. Então, aqui eu não tenho agente instalado, né? E como a ferramenta atua nesse sentido? Quando a gente está olhando para dispositivos não gerenciados, a gente tem que identificar aquele usuário, né? Então, quando eu vou logar no Google, por exemplo, isso pode ser o Google, como eu estou acessando aqui, mas pode ser também a aplicação em si do dispositivo, né? O smartphone, o tablet, né? Então, quando eu vou logar na minha aplicação, a ferramenta, ela entende que é um acesso àquele domínio da empresa, enfim, e ele vai querer identificar isso. Então, está integrado com com o Forcepoint One, né, com a nossa solução, para que ele tenha que se autenticar e identificar esse usuário, né? A hora que eu faço o login dentro do meu portal, automaticamente esse acesso ao Google Workspace ele passa a ser feito através do Forcepoint One. O que isso quer dizer? Que houve uma reescrita da URL, a gente chama isso de reverse proxy, e agora todo o acesso ao Google Workspace passa por dentro do Forcepoint One. Então, se eu vou olhar aqui o Google Drive, ele também vai estar com a URL modificada, né? Ou seja, vai estar aplicando as políticas mesmo estando fora, né, das máquinas gerenciadas, mesmo sendo uma máquina não gerenciada, né? Então, isso quer dizer que o que eu for também, as políticas que são aplicadas também que são aplicadas para as máquinas gerenciadas também são aplicadas para as máquinas não gerenciadas. Além disso, pessoal, além de fazer essa proteção em tempo real, inline, como eu mostrei para vocês agora, vamos proteger aqui inline, né? A gente chama isso de proxy, né? Vamos se colocar no meio dessa comunicação e vamos proteger. A gente tem também a proteção API, ou seja, vamos dar visibilidade do que tem nessas aplicações em nuvem, né? Então, eu quero saber se no Google Drive dos meus colaboradores, se lá tem documentos que contenham CPF, se lá tem documentos que contenham dados confidenciais, né? Então, aqui na própria ferramenta, eu consigo ter esse log de API, né? Então, eu tenho essa visibilidade. Então, legal, né? Então, eu tenho usuários, né? E eu tenho usuários internos, usuários externos, enfim, e eu estou tendo uma visibilidade de que tipo de documentos existem nessas ferramentas em nuvem, né? Nos aplicações em nuvem. Então, aqui eu estou vendo que tem, vamos ser mais restrito aqui, né? Vamos colocar que eu quero ver que tem de documento lá com CPF, que deu match, né? Com alguma regra com a regra CPF que eu tenho. Então, eu estou vendo aqui que os meus usuários, Joplin ou Hendrix, eles têm documentos que têm CPF lá no OneDrive. Então, eu tenho essa visibilidade, tá bom? Então, a gente consegue fazer isso com qualquer aplicação, né? Através de uma integração via API, tá bom? Então, esse é um ponto legal também. Além disso, vale citar que, olhando para o conceito de nuvem, se você tem infraestrutura em alguma nuvem pública, como o próprio Google Cloud, mas também tem a Azure ou a AWS, a gente também aplica ou monitora, né, a postura de segurança dessas nuvens, né, SaaS ou essa cloud SaaS. Então, a gente olha, baseado em frameworks, né, como é que está a postura de segurança dessa sua nuvem ou que você tem ali rodando nessa nuvem. Tá? Isso faz parte da nossa cobertura de segurança para essas aplicações em nuvem, tá, pessoal? E
O último pilar também que eu gostaria de mostrar para vocês é esse acesso a uma aplicação privada, né? Se a gente olhar aqui, eu estou acessando de uma máquina não gerenciada, a máquina que eu abri é essa que está aqui, ela está sem a conectividade com o meu data center, tá? Mas eu tenho aqui na minha rede, dentro da minha rede, um CIEM, né? Então eu estou acessando de fora uma máquina interna, né? Então eu vou acessar o meu portal, né? O meu cardápio de aplicações que é liberado para aquele usuário, e nesse cardápio de aplicações eu vou ter disponível, tem aplicações internas também de gerenciamento, enfim, tenho minhas aplicações em nuvem, e eu tenho, né, o CIEM aqui para eu acessar. Quando eu acesso o meu CIEM, ele vai dar um endereçamento interno, né, dizendo aqui que está, né, chegando naquele servidor interno, mas ele está passando aqui por dentro do nosso Forcepoint One, tá? Então é a receita da URL aqui de novo. E lembrando, né, se o usuário está acessando a aplicação interna que está consumindo dados, né, o seu RP interno, enfim, o Salesforce, e ali tem documentos sensíveis ou confidenciais, eu também aplico a camada de DLP e a camada de proteção de dados. Então, para a gente fechar aqui, a gente olhando para a estrutura, né, voltando do começo da demo, a estrutura para SWG, para a nossa aplicação em cloud, né, ou para a nossa aplicação interna, né, ou dentro da nossa data center, desculpa, a gente aplica a camada de DLP, a gente aplica a camada de sandbox, né, então eu, de novo, mantenho os dados dentro, confidenciais dentro, não deixo que alguma informação sensível saia, e também mantenho os invasores fora, pessoal. Esses são os pontos principais. Tá? E se a gente voltar aqui, eu queria finalizar com algumas coisas aqui do nosso Forcepoint One, tá? Então, alguns conceitos que eu queria deixar frisado para vocês, né? Uma console única, com políticas unificadas para a gente proteger o ambiente híbrido, né? O usuário está dentro ou fora da empresa, enfim, isso é importante, tá? Depois, essa é a nossa arquitetura SaaS, né? Vocês já devem ter ouvido o termo, né? Então, vamos aplicar a segurança no acesso, né? A nuvem, né? Vamos aplicar o conceito de SaaS, né? Então, tudo a plataforma nativa da cloud, né? Então, alinhado com o conceito de SaaS, né? Depois, fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Tá bom, bonito, legal, mas como é que é a performance disso, né? Então, eu gosto sempre de falar que segurança tem que estar alinhada com performance, né? Então, não adianta eu colocar muita segurança e inviabilizar o negócio. Muito bem, a gente tem toda a arquitetura do Forcepoint One está baseado em AWS. Então, a gente tem aí com isso, a gente tem mais de 300 pontos de presença espalhados no mundo inteiro. Isso garante, toda a arquitetura é escalável, garante a escalabilidade, a flexibilidade e evita pontos de gargalo, né? Pontos aí de estrangulamento, que a gente fala, né? Os shock points ali, porque todo mundo saindo e chegando no mesmo ponto, sobrecarregando alguma coisa. Então, isso garante a confiabilidade também, né? Que os usuários e performance, enfim, né? São as vantagens que a gente entrega, tá, pessoal? Então, queria deixar destacado isso aqui para vocês, para a gente finalizar. Tá? Eu acho que estamos meio em cima, né, Felipe? Mas não sei se tem alguma pergunta do pessoal, se dá tempo de alguma coisa. Não, a gente está realmente com o tempinho estourando já, mas eu vou também precisar fazer umas considerações finais, mas de qualquer forma, acho que esse é o momento, né? Se houver alguma pergunta, algum
alguma consideração para o Gustavo? Fique à vontade. Enquanto isso, eu queria agradecer novamente aí o Felipe e o PV pela oportunidade de estar falando aí da nossa tecnologia e também agradecer a parceria aí. É muito legal aí estar junto com vocês. Somos nós quem agradecemos, Gustavo. Muito obrigado. Pessoal, o Felipe vai finalizar a apresentação dando quase que um fio condutor aqui, com 2 slides. E nesse tempo, caso vocês queiram, vocês podem lançar algumas perguntas no chat, que aí, ao final dessas 2 slides, o Gustavo e o resto do time, o Felipe também verifica esses questionamentos, e se for o caso, a gente já faz as respostas agora mesmo, tá bom? Felipe, fique à vontade. Certo. Bom, minha tela já retornou aí, tela cheia, tudo certinho? Tudo certo, Felipe? Tudo certo. Bom, então, como o Gustavo já citou aí, né, alguns benefícios da implementação, né, da solução do Forcepoint, né, a gente já vou falar um pouquinho mais abrangentemente, né, dos benefícios dessa solução de proteção de informação que compõe, né, que é composto por essa solução e outras mais, né. Então, você, de fato, vai ter uma proteção completa. Como a gente falou durante a apresentação, a gente tem esses diversos novos vetores, diversas novas metodologias, né, nuvem, físico, SSE, e a gente, de fato, vai poder ofertar uma proteção completa para você, né, de ponta a ponta, endereçando todos esses pontos novos que a gente mencionou durante a apresentação. A gente vai ter uma solução personalizada para vocês, certamente, né, então a gente vai sentar, entender o ambiente de vocês, entender como é que é o tráfego, o fluxo de informações, né, que tipos de informações transitam, né, se há algum tipo de necessidade especial em relação às informações de vocês, se vão precisar de mascaramento, ela vai precisar ser tokenizada, então a gente vai, baseado no ambiente de vocês, entregar uma solução personalizada. A gente ganha, né, como benefício também, certamente, a flexibilidade, que o Gustavo mencionou, né, você tendo endereçado esses problemas de segurança, né, que geram muitos receios na gestão, você pode se permitir em adotar uma plataforma de nuvem, se permitir a ter dispositivos pessoais, né, outros dispositivos acessando suas informações, então você ganha certamente em flexibilidade. Você está adequado às leis e normas, né, referentes à proteção de informação e afins. Né? Então, se você está adequado às leis e normas de fato, você está ganhando ali visibilidade, né, e confiança do mercado de forma geral. E você tem, efetivamente, né, a redução do risco, né, já que você está tratando ali não só do risco corporativo, né, na verdade, não só do risco tecnológico, mas hoje em dia engloba até um pouco do risco corporativo também. Então, você está sanando ali essas dores, né, com a solução, com as soluções, então você, de fato, está reduzindo o risco, né? Você está protegendo a informação, que, de fato, é um dos ativos mais críticos de qualquer empresa. E, para fechar, né, um pouquinho sobre as nossas outras soluções da Future, né, essa solução hoje apresentada hoje é a solução de proteção de informações, né? Ela compõe uma vasta gama de outras soluções, elas são complementares, né? Então, nós, né, no pilar de planejamento, nós temos a solução de GRC, né, onde a gente vai fazer toda uma análise do seu ambiente, levantamento de ativos, processos, procedimentos, objetivando, né, de fato, um planejamento para que você possa realizar a proteção, né, que é o nosso outro pilar. Então, as outras soluções, né, além dessa de informação que a gente meio que englobou aqui hoje, temos a proteção de usuários, né, de meios de comunicação, dispositivos e aplicações, e toda a parte de resposta, né, com as soluções de gestão de ameaças, ali onde você vai ver toda a parte de remediação, mitigação e ações contra as ameaças, né, vulnerabilidades, e a parte de continuidade de negócio, né, você vai ver ali seu backup, sua retenção e todos os outros fatores que você precisa ali para manter sua disponibilidade. Tudo isso, né, objetivando certamente a segurança de ponta a ponta. É isso, pessoal. Se não houverem, né, considerações no chat, que eu vou olhar agora, eu agradeço aí pela presença de todos. Deixa eu dar uma olhada. Acho que teremos... Tem uma questão, Isabela. Em caso de clientes que possuem a política de BYOD,
conseguimos endereçar o acesso seguro destes usuários às aplicações das empresas? Gustavo, responde essa para a gente. Sim, sim. Sim, conseguimos endereçar, sim. Como eu coloquei ali durante a demo, né, a gente pode prover o acesso às aplicações de dentro da empresa, né, através dessa integração com Forcepoint One, né? Então, o usuário pode acessar do seu notebook, do seu celular, aquela aplicação interna, tá? Então, é possível sim, tá? Gustavo, eu acredito que talvez a gente pode ter outra interpretação, né, para essa pergunta da Isabela. Né? Presumindo, né, supondo que haja uma política, né, de BioD onde não pode haver nenhum tipo de instalação nessa máquina, né, de nenhum, né, ferramenta terceira, a gente também consegue endereçar, né, através, né, porque não tem agente, então... Isso sim, consegue sim, né? A gente pode fazer de duas formas. A gente pode, como a Isabela colocou, endereçar o acesso seguro, ou seja, vamos dar a possibilidade do usuário acessar aquela aplicação, mas colocar prevenção de vazamento, colocar proteção de ameaças dentro desse acesso, ou a gente pode falar que não, aquele acesso não vai acontecer de determinados dispositivos, né? Que dispositivos com um sistema operacional celular, ou dispositivos que não são gerenciados pela empresa. Então, tem as duas possibilidades aí, tá? Certo. Legal, Gustavo. Essa é uma mensagem muito importante para deixar até como conclusão desse bate-papo, né? É a possibilidade de se tratar dados e informações onde quer que elas estejam. Porque a gente estava acostumado a tratar esse dado, como foi bastante tratado nesse tema, dentro da nossa organização. Investimentos altos em proteção do nosso perímetro. Mas quando essas informações elas transitam em ambientes externos, e muitas das vezes em equipamentos que não são de propriedade da empresa, como foi o caso que foi levantado, as equipes de TI, as equipes de segurança perdem a visibilidade, e perdendo a visibilidade, perdem gestão e toda a capacidade de prover segurança. E aqui mesmo que a gente vem numa parceria de apresentar essa visão future, essa solução future, em parceria como uma das possibilidades, a solução Forcepoint One, com o nosso principal parceiro Forcepoint, tentando levar essa tecnologia para vocês de forma simplificada, como o título desse webinar já dizia. Tá bom? Pessoal, agradeço imensamente. Gustavo, em nome da Future, eu agradeço a presença da Forcepoint, a parceria, a todo o time de marketing da Future, ao Felipe pelo bom briefing e principalmente a todos os nossos clientes que aqui acompanharam essa reunião. Essa gravação vai ser disponibilizada para vocês, pessoal, e caso vocês queiram com algum contato imediato, contate o seu gerente de conta, mas eu já informo que haverá dentro dessa semana um contato para vocês, justamente para que vocês possam qualificar essa reunião, dar uma próxima proposta e justamente receber, inclusive, informar se vocês querem receber o convite para o webinar do próximo mês. Esse webinar acontece uma vez por mês e a gente já está acabando aí, já está no forno para sair o planejamento do webinar do próximo mês. Tá bom, pessoal? Desejo uma ótima tarde a todos, agradeço e bom final de quarta-feira para todos.